Olá, eu sou Luciane Loures dos Santos, sou médica de família e comunidade, docente do Departamento de Medicina Social e orientadora do programa de pós-graduação em saúde pública da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e do programa mestrado profissional do Hospital das Clínicas da FMRP Ribeirão Preto, USP. Atualmente eu sou vice-coordenadora do programa de residência de Medicina de Família e Comunidade dessa instituição e vice-coordenadora da COREM. Isso já faz um tempo, cerca de 2009, 2010, eu estava finalizando meu doutorado nessa instituição, quando um professor, o professor Antônio Pazin, que era diretor, coordenador da unidade de emergência, me convidou para discutir com os alunos de graduação sobre a saúde prisional. E eu me recordo que essa história começou porque ele recebia muitos pacientes das unidades prisionais, na UE, e muitas vezes com queixas que não tinham a gravidade, né, da unidade de emergência, que poderiam ser resolvidas em outro serviço. E aí ele pediu para conhecer os serviços, né, das unidades prisionais, porque ele falava com os agentes de segurança, por que esses pacientes estão aqui? Eles poderiam estar em outro lugar. E aí os agentes, as pessoas que ficavam na escolta falavam que na unidade prisional faltam médicos. Tem estrutura, mas não tem profissional. E aí ele se prontificou a conhecer essas unidades e ele é cardiologista, ele falou, olha, eu preciso de alguém da atenção primária. E aí ele lembrou, né, de mim, que sou docente e sempre gostei de trabalhar com população em situação de vulnerabilidade. Né, eu fiz residência aqui, a medicina, o programa de residência está inserido numa área onde a gente tem uma população em situação de vulnerabilidade nas comunidades. Então, eu já trabalhei com violência doméstica, então eu sempre tive o olhar para a população mais vulnerável, né, seja social. E aí eu fui, junto com ele, conhecer as unidades prisionais e me encantei. Então, desde 2009, a gente fez um trabalho de conhecer a estrutura, né, para assistência à saúde, quais eram as necessidades que a gente tinha para aquela população. Então, a gente conheceu todas as unidades aqui da região de Ribeirão Preto, que é do Noroeste Paulista, e a gente fez uma pesquisa com todos os diretores das unidades prisionais do estado de São Paulo, a partir dessas necessidades. E foi aí que eu comecei a estar mais próxima. A partir daí a gente começou a ter uma disciplina, ela é uma disciplina optativa que chama Medicina de Confinamento e que trata a questão da saúde prisional. E desde então eu trabalho com essa população, né? A gente tem ações de ensino, pesquisa e extensão. Porque de 2009 para cá a gente teve uma mudança muito gritante, porque teve a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade, e ela foi publicada em 2014. Então, até 2014, a gente tinha um plano de atenção à população privada de liberdade, mas assim, a gente não tinha uma política afirmativa. E aí, a partir de então, não que a gente tenha, né, a política, ela reitera o direito à saúde, no que a Constituição já fala. A gente tem uma lei de execução penal de 84, que já fala do direito à saúde da população privada de liberdade, mas a política vem para reforçar, e a política, ela nasce do plano que foi articulado e construído com representantes da sociedade, das pessoas privadas de liberdade, de pesquisadores, de gestores. Então ela nasce de uma construção coletiva, né, falando tanto da necessidade do profissional médico, mas de outras profissões. Então ela trata da interprofissionalidade, do vínculo à rede e de ter uma equipe de atenção primária, nos moldes de uma equipe de atenção primária, que se chamaria a saúde prisional, para atender aquela população dentro daquele território específico. Isso foi uma grande mudança política. Uma outra mudança que a gente teve foi a pandemia, né? Então, com a pandemia, as visitas nas unidades prisionais foram encerradas e as atividades, né, de extensão e pesquisa que a gente fazia. Então, foi um momento de muita dificuldade, porque a gente não tinha dados claros sobre as infecções, né, a mortalidade, mas a gente sabia que a unidade prisional, onde ficam confinados, né, as pessoas em celas pequenas, úmidas, escuras, sem ventilação, às vezes sem máscara, ia ser um grande local de expansão da doença.
Em outros países eles liberaram, né, quem estava preso sem julgamento, e isso não aconteceu aqui. Né? Então aqui a gente sabia que cortaram as visitas e aí havia uma preocupação muito grande das famílias com quem estava preso, porque não tinha informação, e o inverso, né, dos profissionais, dos presos em relação aos seus familiares, pela ausência de notícia. Então isso foi dois fatores que eu acho que teve uma interferência assim, importante ao longo desse período. Então a gente tem que ver que, assim, qual que é o perfil que a gente está falando, né? Assim, o perfil da população privada de liberdade por crimes gerais, ele é diferente do perfil da população privada de liberdade por crimes sexuais. Quando a gente pensa na população privada, né, de liberdade por crimes gerais, né, que é o tráfico, o furto, o roubo, a gente tem uma população, né, que é uma população negra, pobre, da periferia, sem estudo. E muitas vezes já vem de uma história pré-cárcere, de uma história de dificuldade de acesso à saúde, educação, trabalho, né? Então já é carente, o Estado já falhou no oferecimento de ações de educação e saúde para essa população. Então quando ele entra dentro da unidade prisional, ele é um reflexo disso tudo, né? Então assim, as pessoas, elas têm um envolvimento maior com o uso de álcool e drogas, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são mais prevalentes, né, ou são mais diagnosticadas quando a gente compara com a população em situação de rua, porque às vezes não tem o acesso, tem a liberdade, mas não tem o acesso. E ela, além disso, a gente tem uma característica, assim, que a gente tem transtorno mental, né? Você está confinado numa cela que cabe em 12 com 30, né, com uma ventilação prejudicada, onde é possível você fumar, então se você tem um percentual de 50% de tabagistas, isso pode variar, numa cela fechada, então assim, isso acaba desenvolvendo algumas patologias, doenças dermatológicas. Então é um olhar de uma população jovem, mas que vem envelhecendo, né, porque a taxa, os reincidentes, né, penitenciários, eles são muito altos, esses valores são altos, né? A gente tem poucos primários. E as penas não são aquelas penas, 50 anos, 60 anos, é que vão se somando. Então essa população privada de liberdade, ela está envelhecendo. Então, além dessas doenças infecciosas, dermatológicas, transtornos de saúde mental, a gente começa a ter agora as doenças crônicas, dislipidemia, obesidade, hipertensão, dentro de uma rede de atenção à saúde que é frágil. Então, ainda que a gente tenha uma política que reitere a necessidade de assistência à saúde, a gente tem uma cobertura baixa, né, dos médicos dentro dessa unidade, né, de profissionais médicos. A gente consegue ter psicólogo, enfermeiro, dentista, mas médico a gente tem uma carência. E aí, para problemas pequenos, a gente não tem como oferecer uma assistência. Então, quando ele sai, ele consegue assistência, é numa UPA ou num ambulatório, é porque o caso já está muito grave. Então, assim, a gente, na unidade prisional, se a gente tivesse uma equipe de saúde prisional, provavelmente 85%, 90% dos problemas seriam resolvidos. E hoje, com a telemedicina, seria possível a gente fazer essa articulação, né, para aumentar a resolutividade, sem necessariamente ter que tirar a pessoa privada de liberdade para ir no serviço, para ir na rede. Né? Então a gente trabalha com recurso dentro da unidade prisional, além dessas especificidades que eu falei, da pessoa com as dificuldades da rede. Então, por exemplo, eu consigo fazer exame laboratorial? Consigo. Eu consigo fazer eletro? Consigo. Se precisar de um exame de imagem, essa pessoa tem que sair dessa unidade prisional para ir para um serviço especializado para fazer um raio-x, uma endoscopia, para fazer uma intervenção. Então, ele vai ter que ir para outra unidade e depois ele volta. Lembrando que não é uma pessoa que sai. Se a gente não tem um profissional médico, a gente tem várias saídas, né, dessas pessoas para atendimento médico, jurídico, social, em vários locais. E se a gente tivesse profissional médico lá dentro, se a gente tivesse a telemedicina, a gente evitaria esse custo, né, dessas saídas, né, que são necessários, porque você não tem um profissional lá para fazer o atendimento, você precisa, é um dever do Estado oferecer, né, é um direito que ele tem, ele está privado de liberdade, mas ele não está privado dos direitos, né, enquanto cidadão. Então, isso é uma dificuldade, a gente tem que trabalhar com o que tem, com os recursos que tem dentro daquela unidade,
sem contar muito com a rede, né, aqui fora. Então isso é um desafio. Se a gente for pensar no desafio do atendimento à saúde, então a gente pode pensar o desafio dentro da unidade prisional, que é isso que eu falei. Às vezes a gente não tem medicamento, né? Mas às vezes falta o remédio, falta o medicamento. Como é que a gente consegue? Então isso é um desafio. A carência de profissional é outro desafio. A carência de uma rede interligada. Existem realidades de outros países, por exemplo a Espanha, que toda unidade prisional tem um médico de família. E ela está vinculada a uma rede. Então tem um hospital geral e dentro desse hospital existe uma ala, uma parte que é para atendimento da saúde prisional. Então, se eu estou com um paciente que eu estou suspeitando, por exemplo, de um tumor de próstata e ele está com sintoma, eu faço o toque, eu faço PSA, isso é possível, mas eu preciso fazer uma biópsia. Ele vai para esse serviço, ele fica internado, ele faz a biópsia, ele faz a cirurgia e ele volta para a unidade prisional. Mas ele está numa ala hospitalar que tem segurança, que tem os pressupostos da segurança, né, para o atendimento. Aqui não, ele vai lá, faz a biópsia e depois ele volta. Ele vai lá, interna e aí ele volta. E aí, como ele vem para um hospital público aberto, é necessário que a gente tenha uma escolta aqui, que tem um agente de segurança, então é mais custo, né? Os pacientes, né, enquanto, né, privados de liberdade, eles queixam da dupla pena, porque você tem um julgamento, né, dos profissionais de saúde, então isso é um outro desafio, ainda que a gente advogue, né, da necessidade de ter um médico dentro da unidade, ele vai, em alguns momentos, ele vai circular na rede. Então, esse desafio do atendimento na rede é a capacitação dos profissionais, que às vezes julga aquela pessoa que já está pagando o que ele fez, né? Então, e aí um dos desafios que você fala, que a gente tem enquanto profissional, é se despir dos nossos preconceitos, né, do nosso pré-julgamento, de estar olhando lá e fazendo aquilo que a gente prometeu fazer, né, que a gente jurou, que eu vou atender independente do que, sem julgamento. Então, acho que isso é um grande desafio. E dentro da rede, né, esse retorno para voltar, um outro desafio que a gente tem, então às vezes o paciente fica esperando por atendimento e tem uma demora. A escolta, ela vem para trazer a pessoa, né, para garantir segurança para a pessoa privada de liberdade, mas também para os outros usuários e para os profissionais. Porque as pessoas ficam muito temerosas, né? E às vezes eles estão armados. E, mas é preciso, né? Então, assim, a gente trabalha muito junto à segurança, né? Onde vai, como vai, a segurança ajuda nessa organização do atendimento da população privada de liberdade. A gente faz atendimento na unidade prisional, dentro de uma disciplina educativa, que eu falei, e a gente vai com alunos de graduação do 4º ano, da medicina, da nutrição, do direito, e a gente realiza os atendimentos com o apoio do pessoal da segurança, né? Organizando o fluxo, ajudando nesse atendimento, né? Com o intuito de entender, né, o que está passando. E a equipe de saúde da unidade prisional, que a gente aqui, nessa realidade, eles são muito proativos, né? Então fazem campanhas de prevenção, de vacinação, colaboram no atendimento, mas ter uma equipe, não ter uma equipe, eu acho que talvez seja o maior desafio. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Vulnerare, com outras docentes no departamento, que tem as suas especificidades. Então, existe professores que estão mais envolvidos com a população em situação de rua, assentada, né? E eu estou mais próxima da população privada de liberdade. E dentro dessas ações a gente tem, né? Eu coordeno uma disciplina optativa que durante a pandemia ficou fechado, porque a gente não podia ir. A gente retornou no final do ano passado, mas sem ir da unidade prisional, né? Então a gente tem, ela chama medicina de confinamento. Eu e o professor Antônio Pazinho somos os coordenadores. E a gente leva alunos do 4º ano de medicina, mas ela é aberta, então já tem alunos de nutrição e do direito, e a gente são 30 horas, tem uma imersão, né, nessa semana,
de saúde prisional, então a gente discute temas, a gente tem a vinda da Faculdade de Direito, que é juiz, que fala um pouco sobre saúde e justiça, a gente fala um pouco sobre a organização do sistema prisional e a gente faz atendimento nessas unidades. Associado a isso, a gente tem um grupo trabalhando numa pesquisa que avalia as condições de saúde da população privada de liberdade. A gente já coletou os dados da população presa por crimes gerais e agora a gente está avaliando por crimes, vai começar um projeto por crimes sexuais, que é um outro perfil, né, de doenças, de idade. Então a gente vai iniciar agora esse projeto que tem o objetivo de avaliar as condições de saúde, avaliar a presença de doenças crônicas não transmissíveis, a presença de transtornos mentais, então avaliar o ganho de peso, avaliar a atividade física, os hábitos, né, o histórico do encarceramento na vida dessas pessoas. Todo mundo que fala sobre saúde prisional fala, eu li o livro do Drauzio Varela, né, que é o Carandiru, ele tem 3, né, que ele trabalha dos homens privados de liberdade, das mulheres e dos agentes penitenciários, né, que trabalham. Então, é um livro mais... Ele conta a história, né, assim, de quem vivenciou lá. Isso começa na década de 80, 90, quando a gente tinha um HIV de uma maneira muito forte. Então, para quem quiser uma leitura mais fluida, assim, eu recomendo. Existe um livro que eu gosto muito, posso mostrar? Esse aqui chama Deserdados Sociais, Condições de Vida e Saúde dos Presos do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi produzido pelo pessoal da Fiocruz, a professora Maria Cecília Minaio e a Patrícia Constantini. Elas fizeram uma pesquisa investigando tantos presos da capital, do interior, de todo do estado, fizeram uma amostragem e eles avaliam a história pré-cárcere, no cárcere e a expectativa pós-cárcere. E ela consegue traduzir, né, bastante muito do que eu estou falando, porque é uma pesquisa quanti-quali, então a gente consegue ver a fala das pessoas, do que elas estão sofrendo, dos desejos, de como elas evoluíram para chegar. Então é um livro que traz bastante isso. E tem 2 edições, se procurar, da Ciência e Saúde Coletiva sobre saúde penitenciária, de 2016, se não estiver enganada, e uma agora atual, de 2023, que é só sobre saúde penitenciária, saúde prisional, e aí tem desde a perspectiva da tuberculose, do HIV, dos presos, dos agentes de segurança. É um bom caminho. Na verdade, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando, pensando que é importante a gente ter uma rede de atenção à saúde das populações privadas de liberdade, não só os profissionais de saúde, mas também os profissionais, para todo mundo, para a gente começar a discutir e colocar isso em pauta. As pessoas privadas de liberdade são privadas de liberdade, mas os outros direitos têm que ser garantidos. A gente não está aqui para julgar, né? Enquanto profissional de saúde, meu objetivo é atender. E quando a gente começa a discutir esses temas, né, a gente está o Brasil é o 3º país no mundo em número absoluto de população privada de liberdade, tanto em número absoluto como a nossa taxa de 340 pessoas privadas de liberdade por 100 mil habitantes. A média mundial é por 145 por 100 mil. Então a gente tem uma população privada de liberdade e o papel do cárcere não é punir, é ressocializar. Mas é impossível você dar uma ressocialização, uma outra oportunidade para essas pessoas, se a gente não puder garantir saúde, se a gente não puder garantir educação, trabalho e condições para eles sair desse ciclo, né? Quando a gente lê o livro, a gente vê que 80% das pessoas que estão privadas de liberdade dos entrevistados falam, não, eu quero mudar de vida. O crime não compensa. O crime eu preciso sair desse ciclo, eu quero mudar, porque eu quero recomeçar. E o que nós, enquanto cidadãos, a gente tem feito para ajudar e colaborar na ressocialização dessas pessoas?
Então, eu acho que a gente precisa abrir isso para conversa, para discutir, e é papel da universidade pública, né, trazer esse tema para discutir, trazer esse tema para a pauta de discussão.